Senhor, meu Pai, seja glorificado, e que o Senhor, meu Pai, seja exaltado, ó Deus eterno, Deus da glória, bendito e fiel, amado Deus dos exércitos, vem revestindo, Deus, a tua igreja, vem revestindo, Pai, a tua casa de oração, reveste-nos, ó Deus, pela tua misericórdia, reveste-nos, ó Pai, porque estamos numa grande batalha, porque a igreja que ora é uma igreja que, meu Pai, está em constantes batalhas, em constantes guerras espirituais, mas o Senhor é o general de guerra, o Deus que nunca perdeu batalha, o Deus que não perde guerra. Em nome de Jesus, nesta noite, meu Pai, dá vitória para a tua igreja, renova a crente, batiza, Espírito Santo, meu amigo, distribua os dons do céu, Senhor, reveste, meu Pai, vidas e almas, pelo poder da fé, pelo poder da oração, alabra calabra súbia, alabanda calabra candaravia solderrai, para que o nome do Senhor Deus, ó Pai, venha ser engrandecido, para que o nome do Senhor Deus, ó Pai, venha ser glorificado, ó Deus eterno, Deus supremo, bendito e fiel Espírito Santo, obrigado pela tua presença aqui, meu amigo, obrigado aqui pela tua graça divina, tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo, tu és bem-vindo neste altar, meu amigo, tu és bem-vindo aqui nesta casa de oração. Obrigado, meu amigo fiel Espírito Santo, obrigado, meu amigo, pela tua presença nesta noite. Importa que nós diminuamos, importa que o Senhor cresça. Obrigado por esta oportunidade de estar aqui orando, meu Deus, porque muitos hoje não conseguem mais orar, muitos hoje não têm mais força para orar, Jesus, muitos até querem orar, mas não têm força. Espírito Santo, dá força, em nome de Jesus. Obrigado por este culto. Estão extinguindo os cultos de oração dentro das igrejas, meu Pai, estão colocando um monte de coisa dentro das igrejas, estão extinguindo os cultos de oração. E a partir do momento, meu Pai, que o culto de oração sai da igreja, o Espírito Santo sai junto com o culto de oração. Se algum dia essa igreja parar de orar, porque o teu Espírito já não está mais entre nós, mas enquanto o teu Espírito estiver sobre este altar, essa igreja vai perseverando na oração, esta igreja vai crendo no poder da oração, ó Pai. E o Senhor é um Deus que reveste a tua igreja contra todas as astutas ciladas do diabo. Que nessa noite Satanás venha bater em retirada, que nessa noite, meu Pai, toda a trama maligna venha cair por terra. Está ligado na terra, está ligado no céu. E assim eu glorifico, agradeço o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Boa noite a todos. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Bate palma para Jesus, se você tem palmas para Ele. Se é para Jesus, irmão, é mais forte. Não é para mim não, é para Jesus que Ele está aqui nesta noite, amém? Se coloca de pé no nome de Jesus. Estamos aqui no estudo de busca pelos dons do Espírito Santo, e também de busca pelo batismo com o Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Então estamos aqui na quarta segunda-feira desta campanha de 13 segunda-feira. Aleluia. Irmãos, nós entendemos que tem dons de ministério, dons pessoais e dons espirituais. Vejamos que na última segunda-feira falamos dos dons pessoais. Se a gente for ver, é para a gente adentrar nos dons espirituais. Mas não tem como nós adentramos nos dons espirituais sem antes falar do batismo com o Espírito Santo, amém? Então nessa noite a gente vai falar acerca do batismo com o Espírito Santo, porque não tem como falar dos dons espirituais sem antes falar do batismo com o Espírito Santo. Eu peço para os irmãos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 3, versículo 11, aleluia. Depois Atos capítulo 1, verso 5, vamos por etapas. Mateus capítulo 3, verso 11, aleluia.
Pastor, qual é a base bíblica do batismo com o Espírito Santo? Aleluia. Vamos lá, Mateus capítulo 3, versículo 11. Você que trouxe a sua espada, se você não trouxe, acompanha no telão aí. Aleluia. Mateus capítulo 3, verso 11. Os irmãos acharam? Vamos ver o que está escrito lá. Glória a Deus. João Batista dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o Espírito Santo e com. Abra comigo lá em Atos capítulo 1, verso 5. Depois você pode tomar o teu assento, amém, meus amados? Atos capítulo 1, versículo 5. Glórias a Deus. Amém? Eu vou junto com você aqui, ó. Atos 1, capítulo 1, versículo 5. O que está escrito lá? Jesus falando. Mateus 3,11 foi João Batista falando. Agora nós vamos ver Jesus falando, amém? Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Vamos ler novamente? Jesus dizendo: pois João batizou com água, mas vós, quem é esse vós? É eu e você, irmão. É a igreja dele. Sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Eu profetizo, dentro de poucos dias. Você que não foi batizado com o Espírito Santo, se você crer, você vai ser batizado até antes do término dessa campanha. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pode tomar teu assento em nome de Jesus? Aleluias. Vou pedir só um pouquinho da tua atenção, não vou te enfardar. Amém? Vamos lá. Eu quero ler aqui, eu só quero que você ouça, amém? O que está escrito aqui? Antes de entrarmos no estudo dos dons do Espírito Santo, vamos primeiro tecer alguns comentários sobre o fundamento para o uso dos dons, que é o batismo com o Espírito Santo. Então entenda que para que a gente venha receber os dons espirituais do Espírito Santo, é necessário que nós viemos a ser batizados com o Espírito Santo. Certamente ninguém espera ser usado na manifestação dos dons do Espírito Santo sem primeiro não passar pela maravilhosa experiência do batismo com o Espírito Santo. Experiência esta responsável pelo crescimento espetacular da igreja no primeiro século, e que é a principal causa do grande reavivamento e do grande crescimento quantitativo que a igreja está vivendo no século 20. Para evitar confusões, aí nós fomos nos textos bíblicos, mas o que está dizendo? Para que nós venhamos a receber aqueles dons ao qual fala lá, aleluia, que são os dons espirituais. Alguém lembra quais são os dons espirituais, irmãos? Palavra de sabedoria, vou relembrar aqui, palavra da ciência, fé, curas, maravilhas, profecia, discernimento, irmão, é um dom, e nós precisamos buscar o dom de discernimento, para discernir, amém? Quando nós temos o dom de discernimento, nós não ficamos enganados com os espíritos de engano, que muitas das vezes habita e atua dentro da igreja, para confundir a igreja do Senhor. Quem tem o dom de discernimento, o espírito do engano, ele não prevalece, amém? Variedade de línguas, interpretação de línguas estranhas, esses são os dons espirituais. Mas para que nós venhamos a receber os dons espirituais, é necessário que nós venhamos a ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Se houver aqui no nosso meio alguém que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, irmão, busca o batismo com o Espírito Santo.
Por quê? Porque você vai ser revestido com o Espírito Santo, aleluia, e com o fogo do Espírito Santo, amém? Aí você pergunta para mim, pastor, o que é o batismo com o Espírito Santo? Vamos lá. É um ato subsequente e distinto da salvação. Gostaríamos que todos os cristãos tivessem as duas experiências, de salvação e batismo. Mas é preciso diferenciar as duas coisas, pois há milhares de crentes sinceros e fiéis que não têm a experiência do batismo com o Espírito Santo. Embora as duas coisas possam ocorrer ao mesmo tempo, realmente são atos distintos, ó glória. Eu quero que você entenda, o batismo da água, nas águas, é uma coisa. O batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Quem já viu aquela pessoa que quando desce as águas, ela é imergida nas águas, quando ela volta, ela é selada com o Espírito Santo, com o batismo do Espírito Santo. Mas nem sempre é assim, irmão. Quero pegar eu como exemplo. Fui batizado, depois de 3 anos fui batizado com o Espírito Santo. Mas para ser batizado com o Espírito Santo, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que se entregar na oração, você tem que buscar na consagração. Se puder descer na madrugada constantemente e falando com Deus para que Deus venha te batizar, com o Espírito Santo Ele vai te batizar. Pastor, me dá uma referência bíblica, Atos capítulo 2. Havia o início, 500 crentes orando dentro do cenáculo, mas 120 ficou. Tem muitos que não aguentou e foi embora, mas aqueles 120 que ficou perseverando, meus irmãos, porque quem falou foi o próprio Jesus antes de ser tirado da terra, irmão Samuel, antes de ser levado, ressuscitado. Ele vai dizer, e a gente lemos o versículo em Atos capítulo 1, verso 5, irmão Lucas, que fala: pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ele falou, dentro de poucos dias, era Jesus dizendo, ficais em Jerusalém e buscai, aleluia, a promessa que de mim ouviste. O que eles fizeram? Eles foram buscar na oração. Estamos na segunda-feira de oração, é um culto, irmão, propício para nós buscarmos o batismo com o Espírito Santo. Deus pode te batizar na tua casa? Pode, se tiver oração. Deus pode te batizar naquele quarto de guerra na tua casa, Deus pode te batizar lá, mas se tiver a oração. Agora, se você estiver assistindo televisão e pensa, irmão, você está enganado, você sabe que eu sou sincero. Você acha que Deus vai te batizar com o barrigão para cima, lá deitar na cama? Não tem oração, não tem nada. Tem que ter renúncia, tem que ter busca, tem que ter entrega na oração. Seja aqui na igreja, seja lá na tua casa. Eu preguei ontem aqui sobre o altar de oração. Monta um altar de oração dentro da tua casa, meu irmão, e busca Deus lá. Que o mesmo Deus que batiza aqui, batiza lá também. Aleluia. Entenda uma coisa, então é necessário nós buscarmos o Senhor na oração para sermos batizados com o Espírito Santo. Amém? Vamos lá, para não terminar, ficar tarde. Preste atenção. Por que receber o batismo com o Espírito Santo? Por quê? Você acredita que tem gente que não crê no batismo do Espírito Santo, irmão? Você acredita nisso? Amém? Mas eu creio naquilo que está escrito na palavra. A gente respeitamos aqueles que não crê. Amém? Cada um tem a sua opinião. Mas se está aqui na palavra, se Jesus falou, se João Batista falou em Mateus 3,11, que Jesus batizaria com o Espírito Santo com fogo, eu creio no batismo com o Espírito Santo. Aí você pergunta para mim, mas para que receber o batismo com o Espírito Santo, pastor? Lá vai, eu vou falar esse tópico aqui e vou encerrar, amém, meus irmãos? Basicamente, é para que o crente seja revestido. Que precisa de revestimento aqui, irmão? Vai lá, vai escutando. É para que o crente seja revestido de poder. Do quê? Poder. Poder do Espírito Santo.
a fim de testemunhar acerca de Cristo. Este poder capacita o crente a desempenhar sua tarefa com unção, assim como ocorreu com Jesus, pois a palavra assim o declara. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ao qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vou ler novamente, está em Atos capítulo 10, versículo 38. Deus ungiu a Jesus. Deus ungiu a quem? De Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Você crê no poder de Deus, irmão? Aleluia. O qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. O que tem de gente oprimidas por Satanás, irmão, não é brincadeira. Eu te dar um exemplo. A depressão é uma opressão, é um aprisionamento espiritual, que o final da depressão é suicídio. Amém? Porque Deus era com ele. É interessante destacar neste versículo a presença, citação do Espírito Santo. Estava sobre os discípulos, dando-lhes coragem e ousadia. Lá vai, o Espírito Santo te dá coragem, irmão. O Espírito Santo, irmão, te dá ousadia. O Espírito Santo, irmão, te encoraja. Aleluia. Por quê? Porque ele te revestiu com poder e com unção. Oh glória. Posso te dar um exemplo aqui? Você que tem o poder, você que está revestido, você que tem a unção, você que caminha com Jesus, quando manifesta um demônio lá na vizinha, não precisa chamar pastor, você está revestido de poder, você está revestido de unção. Oh glória, aleluia. Você pode ir lá, aleluia, e colocar a mão e determinar em nome de Jesus, saia, que ele vai ter que sair, irmão. Porque você está revestido com poder e com unção do Espírito Santo. Quem está entendendo diz amém. Aleluia. Agora, se tiver nas coisas erradas, não coloca a mão que você vai passar vergonha. Amém, igreja? Vamos lá. Em Atos 4:31, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Você que quer pregar, você que prega a palavra de Deus, irmão, se você estiver cheio do Espírito Santo, você prega com ousadia dentro da igreja, fora da igreja, no culto lá na empresa, no culto no lar, na praça, na rua. Tem que ter a ousadia do Espírito Santo. Por quê? Porque tem unção e tem revestimento do Espírito Santo. Vou te dar um exemplo. De vez em quando não, a gente faz evangelismo aí na rua, né? Porque está revestido. Por quê? Você vai nas biqueiras, você vai nos valados, que nem a gente vai aí, irmão, você sabe que se encontra uma fúria terrível. Se você não tiver revestido de poder, de unção do Espírito Santo, o diabo pode lançar uma seta e pode tirar até da presença dele, de Deus. Está entendendo, irmão? A importância de ser batizado com o Espírito Santo é o revestimento, para que quando vier um dardo inflamável do inferno, você está revestido, você está, aleluia, pronto para a batalha. Porque soldado que não está pronto para a guerra, se ele for para a guerra, irmão, mas se não estiver pronto, ele vai morrer no campo de batalha. É assim, eu e você, irmão, se a gente não tiver revestido, pronto, qualquer frecha, qualquer lança que o diabo lançar contra mim, a tua vida, se não tiver um revestimento espiritual, ele vai abater, ele vai derrubar. Aleluia. Vou encerrar agora. Outra razão para receber o batismo com o Espírito Santo é porque o cristão fica capacitado para as batalhas espirituais. É aquilo que eu estou te dizendo. Você fica capacitado para passar pelas batalhas. E tem batalha, meu irmão, que se você não estiver capacitado, revestido, você não aguenta. Porque é uma atrás da outra. Você não consegue dormir de noite, você vê demônio te oprimindo de noite. Você tem pesadelo, você sente aquela opressão que dá vontade de correr, de sumir. É opressão, é batalha espiritual.
Mas o crente que é batizado com o Espírito Santo, ele sabe que é espiritual. O que ele vai fazer? Ele vai dobrar o joelho no chão e vai clamar o sangue de Jesus. E quando ele clama o sangue de Jesus, irmão, o mal ele cai por terra, porque Jesus ele é fiel, ó glória. Aleluias. Cada vez mais as forças do inimigo se levantam para fazer oposição aos filhos de Deus. Irmão, a oposição maligna contra mim e contra a tua vida é muito grande. Por quê? Porque os dias são maus. O inimigo sabe, para encerrar, que Jesus está voltando. Ele quer, aleluia, destruir o máximo possível e tirar da presença de Deus, porque ele sabe que Jesus está voltando. Mas se você estiver revestido de poder de unção, meu irmão, você vai passar por uma batalha. Você pode passar por 10 batalhas, por 100, por 200, e você vai estar firme, intacto, firme no Senhor. Aleluia, porque Jesus ele é fiel na minha, ele é fiel na minha e na tua vida. Vamos lá. Este conflito é disputado e decidido na esfera espiritual. Portanto, os filhos de Deus necessitam de poder e de capacidade espirituais para alcançarem sucesso. Irmão, nós necessitamos de poder, de unção do Espírito Santo. Eu nunca me esqueço uma palavra que o presbítero pregou, que o evangelho é o evangelho de poder. Amém? A palavra de Deus é uma palavra de poder. Não se trata meramente de questões intelectuais, mentais ou lógicas. As armas utilizadas nessas batalhas não são carnais. É só o revestimento do poder do Espírito Santo poderá nos dar capacidade para usarmos as armas espirituais que nos ajudarão a vencer esse poderoso inimigo. Se coloca de pé no nome de Jesus. Parar por aqui, vou deixar para segunda-feira, vamos falar acerca do batismo com o Espírito Santo. Você já percebeu que tem batalhas espirituais, irmão, que você não vai vencer com a força do teu braço? Batalha espiritual se vence no campo espiritual de batalha. E como que nós vencemos, pastor? Revestido com a unção do poder do Espírito Santo. Você está entendendo a necessidade, irmão, de você ser batizado com o Espírito Santo, você que ainda não é? Você está entendendo a importância, irmão, de ser batizado com o Espírito Santo? Quem me ouve diz amém. É importante, irmão, isso não é brincadeira. Por que tem muita gente desanimando dentro da igreja? Por que tem muita gente se afastando dos caminhos do Senhor? Porque não está aguentando a batalha. Porque não está aguentando as guerras espirituais, pastor. E a pessoa, em vez de buscar o revestimento, o batismo, buscar a Deus, ela opta por sair da presença de Deus. Ela opta em abandonar a Cristo, aonde o inimigo vai e peneira a pessoa. A pessoa tem um monte de gente peneirada pelo diabo, meu irmão, porque ele não brinca em serviço. Mas se houver alguma pessoa aqui que quer ser cheio do Espírito Santo, você está na campanha certa, você está no lugar certo, e Deus ele vai te encher. Levanta a mão que eu vou lançar essa palavra sobre a tua vida. E Deus vai te dar força, Deus vai te revestir, Deus vai te animar, Deus vai te dar injeção de ânimo. O Espírito Santo vai te animar, e grande será a vitória para o nome dele ser glorificado. Se você crê nisso, bate palma e dá glória para Jesus, irmão, porque não tem como vencer sem a presença do Espírito Santo. Aleluias, amém. Na segunda-feira que vem, vamos falar ainda acerca do batismo com o Espírito Santo. Porque se for aqui, irmão, a gente vai até a meia-noite. Mas eu vou encerrar agora este culto. Amém, igreja? É muito forte esse estudo aqui. Tem muito conteúdo aqui, irmãos. Até o término dessa campanha, que são 13. Tem muita coisa para ser ensinada no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quarta-feira tem culto de cura e libertação. Se você conhece alguém, tenta trazer na quarta-feira, pessoa que tem depressão, ansiedade, pessoa que tem enfermidade.
Tenta trazer aqui na quarta-feira, nós vamos orar. E Jesus vai curar, Jesus vai libertar, Jesus vai dar vida. E Jesus, Ele é fiel. Porque o homem não faz nada, quem faz é Jesus. Amém, igreja? E domingo tem um domingo da família, às 18h30. Glória a Deus. Amém? Eleve as mãos para os céus nesta noite. Quero agradecer a tua vinda aqui. Aleluia. Obrigado pela tua vinda aqui nesta noite. Quarta-feira estaremos aqui. Chega cedo para a gente estar orando. Porque você sabe que o culto de cura e libertação é batalha espiritual, irmão. É quebra de macumba, é quebra de feitiçaria, pessoas sendo libertas. Então venha, faça a consagração, jejue. Porque Mateus 17:21 fala que há certo tipo de casta de demônio que só serve por jejum e oração. Amém, meus irmãos? É importante a igreja jejuar, porque Jesus é fiel. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito seja com vós todos. A igreja diz amém. E bate palma para o eterno nesta noite. Deus abençoe. Dá a paz do Senhor para o teu irmão, para a tua irmã. E até quarta-feira, convida 20 lá, 50 e traga, porque vai ser bênção. Nossas vozes, vamos pedir ao Senhor que encha as nossas vidas da glória dele, que ele derrame sobre as nossas vidas o Espírito Santo, nos enchendo. Levante as suas mãos, levante a sua voz, comece a clamar ao Senhor pela glória dele. Oh Jesus, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo agora não é o privilégio de alguns, mas ele disse que derramaria sobre toda a carne, sobre os servos, sobre os filhos.